Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Aqui é o seu amigo Pastor Cleverton com mais uma manhã de devocional. Queridos, eu gostaria de agradecer vocês que fizeram sua inscrição em nosso canal e gostaria de convidar você que ainda não é inscrito, que faça sua inscrição em nosso canal no YouTube. Bem, irmãos, na lição passada o Senhor nos ensinou sobre o amor. Hoje, Ele nos ensinará sobre onde está o nosso amor, em Cristo ou no mundo. Existe em nossa frente duas portas e dois caminhos, e somos nós quem decidimos em qual porta ou caminho nós viveremos. Essa decisão é uma decisão pessoal. Os meus pais não podem decidir por mim, nem a minha esposa ou meu esposo. Sou eu quem devo fazer essa decisão. E esta é a decisão mais importante da vida de um ser humano, pois essa decisão está relacionada ao meu futuro, aonde eu irei passar toda a eternidade. Por isso o tema de hoje é a porta estreita e a porta larga. O texto é Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Primeiro, Jesus aqui faz um convite para todos para entrar na porta estreita. Depois, Jesus fala sobre a porta e o caminho largo. E então, ele finaliza o seu discurso falando sobre a porta estreita e o caminho estreito. Mateus 7, versículo 13. Entrem pela porta estreita. Aqui vemos o Salvador, com os olhos cheios de amor, suplicando aos seus discípulos, convidando eles para tomarem a decisão mais importante da vida deles, que era entrar pela porta estreita. Mas o que é esta porta estreita? Lá no livro de João, capítulo 10, versículo 9, Jesus disse: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo e achará pastagem. Notem que Jesus disse que Ele é a porta estreita. Jesus diz que quem entra por Ele encontrará a salvação da sua alma. Querido, todo o Antigo Testamento, todos os sacrifícios que Deus orientou Moisés a fazer, onde ele sacrificava um cordeiro perfeito no dia de Yom Kippur para receber o perdão de seus pecados, apontavam para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. Então a única maneira de sermos salvos é entrando pela porta da salvação, que é estreita, que é Jesus Cristo. Paulo disse que o Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. E o Evangelho fala sobre a forma que Deus usa para salvar toda a humanidade. E é somente através de Jesus Cristo que é a porta estreita. Lá no livro de Atos, capítulo 4, versículo 11 e 12, Pedro diz assim: Este Jesus é a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Queridos, não existe salvação sem Jesus Cristo. O único pagamento que Deus Pai aceita por nossos pecados é o sangue de Jesus Cristo, seu Filho. Foi por isso que Ele, Jesus, foi enviado do céu para nos salvar. Ele veio para morrer em nosso lugar, abrindo para nós as portas do céu. Então Jesus é a porta estreita. Querido, se você ainda tem dúvidas se este texto fala sobre a salvação, que Jesus é a porta estreita, a porta de salvação, então veja comigo o que Lucas escreveu sobre esse mesmo texto, sobre a porta estreita, no capítulo 13. Lucas 13, 22. E Jesus passava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que serão salvos? Então Jesus respondeu: Esforcem por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão.
Quando o dono da casa estiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater, dizendo: Senhor, abra a porta para nós. Então ele responderá: Eu não sei de onde vocês são. Então vocês dirão: Comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava nas nossas ruas. Mas ele dirá a vocês: Não sei de onde vocês são. Afaste de mim vocês todos que praticam mal. E ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês sendo lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e tomarão lugar na mesa do reino de Deus. Então nós vemos claramente que Lucas, aqui Jesus estava dizendo, que ele é a porta estreita. Alguém perguntou: Senhor, serão poucos, serão salvos? Então Jesus disse: se esforcem por entrar pela porta estreita. Ou seja, creiam que Jesus Cristo é o Salvador, que ele é a porta estreita que nos leva ao céu. Mateus 7, versículo 13 ainda. Após Jesus fazer o convite para todos entrar pela porta estreita, agora ele fala de outra porta, a porta larga. Porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Notem que após falar da porta estreita, Jesus agora fala sobre a existência de uma porta que é larga e que o caminho também é espaçoso, e que esta porta tem um destino eterno, que é a perdição eterna, e que infelizmente a maioria tem decidido andar nela e viver nela. Queridos, a porta larga é a tentativa do homem alcançar o céu, a salvação, sem Jesus Cristo. Lá no livro de Gênesis, capítulo 11, após o dilúvio, os homens tentaram chegar até os céus sem a ajuda de Deus. Em Gênesis 11:4 diz assim: E eles disseram: Venha, vamos construir uma cidade e uma torre aonde o topo chega até os céus. Queridos, o homem é orgulhoso. O homem sempre quis encontrar a sua salvação sem a ajuda de Deus. Eles tentam alcançar a salvação através de seus próprios méritos, através das suas obras de caridade. E quando nós agimos assim, nós então tiramos o mérito de Cristo, ou seja, Jesus então morreu em vão naquela cruz. Porta larga é também um estilo de vida sem Deus, ou seja, é viver uma vida egoísta para si mesmo, como se Deus não existisse. Existem muitas pessoas que não acreditam na eternidade. Elas pensam que a morte é o final da nossa existência. Então Paulo disse que eles vivem aquele famoso ditado: vamos aproveitar a vida no máximo, vamos comer e beber e se divertir, pois amanhã nós morreremos. Essas pessoas ignoram a existência da eternidade com Deus ou de uma eternidade longe de Deus. Jesus disse que a porta larga do mundo, sem Deus, tem um caminho bem espaçoso, ou seja, o caminho do mundanismo, de uma vida sem Deus, onde Deus está morto. É uma vida fácil, uma vida sem regras, uma vida sem juízo, pois nesse estilo de vida nós somos os próprios juízes e podemos viver como quisermos. Não temos que dar satisfação dela a ninguém. Essas pessoas se esquecem que está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 e 14, assim: de tudo o que se ouviu, a conclusão da vida é esta: temam a Deus e guarde seus mandamentos, porque este é o dever de cada pessoa, porque Deus há de trazer juízo todas as nossas obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Queridos, a Bíblia diz que após a nossa morte, nós aguardamos o dia do juízo final, onde todos nós iremos comparecer diante do juiz de toda a terra. Jesus disse que, infelizmente, esse estilo de vida sem Deus, sem um Salvador que é Jesus Cristo, irá nos conduzir à perdição eterna.
Então viver na porta larga e no caminho largo é uma decisão perigosa. E quem for sábio não deveria esperar chegar o dia da sua morte para ver se realmente Jesus disse a verdade. O mais sábio é crer em Jesus hoje como Salvador, entrar pela porta estreita e viver em seus caminhos. Jesus também disse que, infelizmente, muitos, ou seja, a maioria da humanidade, continua teimando contra o plano de salvação oferecido através de Jesus Cristo a nós ali na cruz. E a humanidade continua preferindo viver na porta larga e no caminho largo, ao invés de escolher a porta estreita e o caminho estreito. Mateus 7,14. Agora Jesus finaliza o seu discurso dizendo: estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida eterna, e são poucos as que o encontram. Então agora Jesus finaliza aqui o seu discurso dizendo que, ao contrário da porta larga do mundo, onde o caminho também é espaçoso, a porta que nos leva ao céu é estreita e o caminho também é apertado. E infelizmente Jesus diz que são poucos os que a encontram. Querido, a porta estreita é Jesus Cristo. Só existe salvação através dele. E nós recebemos essa salvação pela fé na obra de Cristo realizada por nós lá na cruz. Essa salvação é pela graça, é um presente de Deus para todos aqueles que creem em Jesus. Agora, Jesus disse que o caminho também é apertado. Aqui Jesus está falando sobre o estilo de vida de uma pessoa que foi salva pela graça de Deus. Depois que somos justificados pela fé na graça de Cristo, nós nos tornamos uma nova criatura. Nós nascemos para Deus. E agora a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, de verdade, é uma nova criatura. E o velho homem que amava viver no pecado, ele já foi crucificado com Cristo lá na cruz. E por isso, as coisas velhas já se passaram. Ou seja, aquele estilo de vida que nós tínhamos na porta larga do mundo já acabou. Nós não temos mais prazer em viver em desobediência à palavra de Deus. E a Bíblia chama isso de santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Ou seja, uma pessoa que já foi salva pela fé em Cristo, agora ela tem um novo estilo de vida, que é uma vida de santificação. Querido, Jesus disse que pelos frutos você conhece uma árvore. Uma árvore boa não pode produzir frutos ruins. Isso não significa que o cristão agora não comete mais nenhum tipo de pecado, pois a Bíblia também diz que aquele cristão que disser que não comete nenhum pecado é um mentiroso. Mas a Bíblia também diz que todos aqueles que creram em Cristo e realmente nasceram de novo, eles não podem mais viver na prática do pecado. Então, isto funciona assim. Antigamente, antes de crer em Jesus, eu amava e me deleitava no pecado. O pecado fazia parte da minha vida. Mas agora com Cristo, eu odeio o pecado. E quando eu peco, logo eu me entristeço e peço perdão ao Senhor e me reconcilio com Ele. Só para concluir a mensagem, querido, eis aqui um convite de Cristo para todos nós. Ei, filhos, venha comigo. Entre pela porta estreita e vivam no caminho da santificação, que também é estreito. E eu digo a todos vocês que no final vai valer a pena. Quando vocês fecharem os olhos aí na terra, então vocês abrirão seus olhos aqui na eternidade e me virão sorrindo e de braços abertos para receber vocês por toda a eternidade. Bem, queridos, então vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te agradecemos, porque hoje o Senhor nos ensinou, meu Pai, que existe uma porta estreita que é Jesus, que é a salvação pela graça em Cristo, que o caminho estreito devemos viver uma vida de santificação. E, meu Pai, existe uma porta larga, um caminho largo que nos conduz à perdição eterna. Pai, a minha oração é que o Senhor abra nossos olhos para que nós possamos crer que Jesus é a porta estreita e que possamos andar em seus caminhos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até amanhã, se assim Deus permitir.